Olá, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 13, cujo título é José, a realidade de um sonho. Essa lição é a última do quarto trimestre de 2015. E desde já quero agradecer a todos pela compreensão de terem se inscrito no canal e ajudando, compartilhando os vídeos. Muito obrigado. E que Deus continue abençoando, e para mim é um prazer continuar fazendo esse trabalho, contribuindo de uma certa forma com o estudo da Palavra de Deus com os irmãos. E também quero deixar certo aqui no canal que no próximo trimestre, ou seja, o primeiro trimestre de 2016, vamos continuar fazendo os vídeos das lições e também vamos trazer o comentário das lições dos jovens. Então, desde já peço as orações dos irmãos a meu favor. Amém? Lição de número 13, cujo título é José, a realidade de um sonho. O textual encontra-se em Gênesis capítulo 41, versículo 38, que diz o seguinte: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? A história de José é uma história muito linda, uma história cativante, onde mostra ali o drama daquele jovem sendo maltratado por seus irmãos, vendido como escravos e indo para uma terra estranha, mas todavia a história mostra que Deus sempre foi com ele, porque José, ele tinha um relacionamento, uma comunhão com Deus, e isso foi importante em todas as circunstâncias de sua vida. E dessa forma, nós podemos com certeza aprender que a realidade dos sonhos que Deus tem preparado para nossas vidas, de forma alguma há de se frustrar enquanto estivermos bem na presença do Senhor, assim como José, Deus estará ali para realizar os sonhos. Amém? Bom, a história de José podemos subdividi-la em 3 pontos. Primeiro, José no seio da família. Segundo, José no meio dos seus irmãos. E terceiro, José no Egito. José no seio da família era filho de Jacó, um dos últimos patriarcas do Antigo Testamento. José era o filho mais novo, sendo 11 filhos, José era o mais novo e Jacó o amava muito. Era o filho da sua velhice. Então, José ele cresceu sempre na assistência do pai. Então, José ele teve toda uma vida de instrução com seu pai. Suas experiências com Deus resultou em um verdadeiro curso teológico, fazendo daquele jovem uma pessoa entendida com relação aos assuntos de Deus, sua comunhão e seus propósitos. E José era muito amado pelo pai. Era tão amado que deu a ele uma túnica de várias cores. Normalmente, todos os homens ali que era do período do Antigo e Novo Testamento usavam túnicas, mas eram túnicas de uma cor só. Era uma vestimenta muito importante e muitas das vezes ela era um elemento valioso em penhor, porque era uma veste que era muito importante no período de inverno, era usado para levar objetos
Então, era uma vestimenta indispensável para todo homem. Mas José não recebeu uma túnica comum, era uma túnica de várias cores, que era geralmente vista mais em príncipes ou rei. E isso deixava cada vez mais os seus irmãos com inveja. E a Bíblia deixa claro que José ele trazia uma má fama de seus irmãos. Ou seja, os irmãos de José eram repreensíveis. Vez por outra, Jacó mandava José supervisionar os seus irmãos. Veja só, o filho mais novo era ali que supervisionava a mando do pai. E isso deixava os irmãos indignados. Uma outra coisa, sendo José de 17 anos, novo, inexperiente, todos os sonhos que ele recebia de Deus, ele comentava com seus irmãos. E chegando para os seus irmãos, ele dizia: olha, eu sonhei que o meu feixe era o maior de todos, e os feixes de vocês eram menor, e se inclinava para o meu feixe. E aquilo dali me incomodava. Eles tinham José como um zombador. E chegou um outro momento que José fala de um outro sonho, do sol, da lua, as estrelas que se inclinavam para ele. E até o seu pai o repreendeu, mas guardava tudo aquilo para si. Porque José tinha um negócio de Deus na sua vida. E Jacó tinha essa compreensão. Chegou um momento que José foi instruído pelo pai para que fosse supervisionar os seus irmãos, ver onde eles estavam pastando e como estavam. E José, chegando lá, ele não encontrou seus irmãos e pediu informação e disseram que estavam lá para uma terra distante chamada Dotã. E José foi atrás daqueles irmãos, chegando lá, sem imaginar, os irmãos de José conspiraram para o matá-lo. Quando José se aproximou, eles pegaram José e derrubaram numa cova. Com certeza, o intuito de matá-lo afogado. Mas o poço estava vazio. Querendo matar de qualquer jeito, seu irmão mais velho, Rubem, não permitiu, mas aconselhou para que deixasse vivo. E, passando por ali uma comitiva de ismaelitas, eles decidiram vender José. E venderam José sem nenhuma comoção, sem nenhum pesar, porque eles simplesmente odiavam José, porque José era o filho preferido do pai, pronto, ponto final. Eles não queriam saber se era irmão, se era sangue. Eles queriam viver longe de José. Então tiraram a sua túnica, mataram um cabrito, melaram de sangue e chegaram para o seu pai. Já haviam feito a simulação da história e chegou lá e disse: olha, não encontramos o nosso irmão, só encontramos essa túnica. E quando o pai viu que era a túnica que ele tinha presenteado José, de várias cores, estava ali manchada de sangue, Jacó entrou em pranto, sem querer ser consolado, lamentando por muitos dias, porque ele sabia, com aquele episódio, com aquelas vestes meladas de sangue, que o seu filho foi devorado por uma fera do campo. E os seus irmãos estavam ali, sangue frios, conscientes do que fizeram, vendo o pai sofrendo em lágrimas. E o tempo passou. José foi levado para o Egito. Aí nós vamos chegar num outro ponto da história. José, no seio do pai, com todo amor. Entre os seus irmãos, o ódio ali
quase o matou, e levando José para ser vendido como escravo. Veja que irmãos desumanos, sem afeto. E agora, terceiro ponto, José no Egito. Chegando lá, José foi vendido para um senhor de grande prestígio no Egito, Potifar. E José ficou aos serviços daquele senhor na sua casa. E segundo a Bíblia, Deus foi com José. Veja só, em Gênesis capítulo 39, e o versículo 2 diz o seguinte: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Mas um ponto importante é o versículo 3, que diz assim: Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, o Potifar, que era o senhor de José, ele viu que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, José ali foi próspero. Deus era com ele. E onde ele colocava a mão, onde ele pisava, Deus abençoava. José, sendo jovem, sem experiência de vida, mas ele foi bem instruído pelo pai. Não só nas coisas da vida, do dia a dia, mas também com relação à fé e à sua identidade. José, mesmo em terra estranha e sem esperança de voltar algum dia para a sua terra, podemos assim dizer, em nenhum momento ele hesitou em fraquejar com relação à sua fé em Deus. E a presença de Deus ali, abençoando José, é a prova clara e evidência de que José, todavia, estava sendo fiel a Deus. Um outro problema apareceu quando José estava ali no Egito, na casa de seu senhor, prosperando, fazendo tudo conforme lhe foi confiado. O seu senhor tinha deixado José no comando de tudo, administrando tudo. As mulheres no Egito, não só as mulheres, mas os egípcios, era um povo politeísta e suas práticas também eram reprováveis. Era um povo, de certa forma, depravado, e as mulheres tinham uns comportamentos estranhos. Nós temos o exemplo da mulher de Potifar, que ela passou vários dias insistindo para se deitar com José. E José sempre evitando. Se José fosse uma pessoa que não tivesse temor de Deus, ele poderia ter caído naquela armadilha. Mas José, de forma alguma, deu lugar às seduções daquela mulher. Se recusou de toda forma em não se aproximar daquela mulher. Chegou um momento que ela, não conseguindo, acabou pegando as vestes de José. José saiu correndo e ela, se sentindo ali humilhada porque foi rejeitada, porque José recusou, porque não ia pecar contra Deus e nem tampouco traiu seu senhor que confiava nele. A mulher tinha preparado todo um cenário para que ficasse ali e conseguisse levar aquele jovem a toda a prática que ela desejava. Porém, José se recusou porque temia o Senhor. E ele correu, e ela acabou gritando, e chegou os outros criados, e ela, com a roupa, disse: olha,
Veja que o criado que meu esposo trouxe, querendo dizer que José tentou forçá-la. Como é uma mulher influente, esposa de um homem que tinha bastante assistência com o rei do Egito, José acabou sendo levado à prisão. Ou seja, ele não cometeu o pecado, ele não pecou contra Deus, ele não traiu seu Senhor, mas ele foi culpado. Por isso, ou seja, caluniaram José e levaram José para a prisão. E parece que chega mais um momento de decepção para José. Já foi separado do seu pai que o amava. Foi maltratado e quase morto pelos seus irmãos. Vendido como escravo. Chega em uma casa de um homem muito rico e importante no Egito, onde lhe dá confiança, e ele passa a ter uma vida ali de conforto, Deus abençoando, e de repente ele é vítima de uma calúnia. Mas em nenhum momento ele perdeu sua fé em Deus, que foi para a prisão. E a Bíblia mais uma vez mostra, no capítulo 39, versículo 21, que o Senhor continuava abençoando. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E até ali, no cárcere, uma prisão, lugar desprezível, difícil de se viver, porque é uma prisão. É um lugar desprezível para qualquer ser humano. Mas José, até ali, estava sendo abençoado. Deus era com ele, estava com ele. E chegou o momento que o chefe daquele cárcere, que administrava, deixou José no comando de tudo ali, na administração de tudo, porque ele viu que José era um jovem decente e abençoado por Deus. Inspirou-lhe confiança. E passou muito tempo ali. E chegou um momento que, na prisão, José vê dois homens e, pela aparência, viu que não eram qualquer um. Era o padeiro de Faraó e o copeiro. Pessoas que estavam sempre ali assistindo diante de Faraó, servindo. E José, vendo eles que estavam tristes, chegou e interpretou-lhes os sonhos. Eles falaram que teve um sonho, ficou desanimado. E José interpretou seu sonho. Ao primeiro disse que ele ia retornar a servir a Faraó. O segundo, alegre, também comentou seu sonho, mas só que José disse que aquele sonho, dentro de 3 dias, ele ia ser condenado à morte. Passando o tempo, conforme o sonho se cumpriu. E José disse para aquele copeiro que estava para ser liberto e voltar a servir a Faraó, que não se esquecesse dele, mas falasse dele perante Faraó. Ele prometeu. Mas quando ele retornou para as suas atividades servindo ao rei, esqueceu de José. E José passou ali bastante tempo ali na prisão. E parecia até que ele não ia sair dali. Mas Deus estava com ele. Isso é o que importa. Então, chegou um momento que o rei teve um sonho. E esse sonho o perturbou. Porque ele disse que sonhou com espigas, sonhou com vacas. E vinha 7 vacas gordas, robustas. E depois vinha 7 vacas magras,
que devorava as vacas gordas, bem assim com as espigas. E ele ficou perturbado, chamou todos os sábios, mas ninguém sabia, esclarecia aquilo para Faraó. O sonho foi tão sério que ele se acordou perturbado. Então, chega um momento que o copeiro lembra de José. Chegou para Faraó e disse que, quando foi preso, um jovem lá dentro da prisão interpretou seus sonhos e se cumpriu conforme ele está agora servindo ao rei. E mandaram chamar José. E quando José chegou lá perante Faraó, Faraó interpretou. E quando chegou lá perante Faraó, Faraó relatou o seu sonho, José interpretou, porque Deus tinha lhe revelado. E José disse que o sonho era um só, e Deus tinha pressa de fazer aquilo. E José deu todas as coordenadas para que Faraó tomasse as medidas possíveis, porque 7 anos de fome haveria de vir em toda a terra. E teria que preparar todo o mantimento nos 7 anos anteriores. Quando José passou todas aquelas informações que realmente trouxe o esclarecimento para Faraó, ele chegou diante dos seus servos e disse, capítulo 41 de Gênesis, versículo 38, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? E ali naquele momento, ele colocou o anel na mão de José e colocou ele sob o governo de todo o Egito. Somente Faraó era maior do que José. E é um motivo de glorificar a Deus, porque José ele passou por momentos difíceis. Quando aparentava estar bem ali na casa do seu senhor Potifar, teve toda aquela ação de sua mulher que tentou levá-lo a um pecado contra Deus. E levando assim a traição do seu senhor, mas ele todavia foi fiel, mas foi caluniado, foi para a prisão. A prisão é um lugar difícil, ninguém quer estar lá. Mas foi ali onde Deus começou a revelar a José a interpretação dos sonhos. Quando ele foi perante Faraó, ele, embora tenha pedido ao copeiro, lembre de mim, mas ele, quando chegou lá, que foi liberto, não lembrou, porque não era o tempo de Deus haveria de chegar para José. E quando chegou o momento certo, José foi levado a Faraó e ficou ali numa posição muito alta, sendo governador de toda a terra do Egito. José, com a sabedoria de Deus, com a sua fé em Deus, conduziu todo aqueles 7 anos de fartura para juntar todo o mantimento possível, armazenando, porque quando os 7 anos passassem de fartura, viria os 7 anos de fome, de seca, que ia devastar toda a terra. E Deus, ninguém sabia disso a não ser Deus, e ele revelou para o seu servo, ali da prisão perante Faraó. Então, meus amados, o que nós podemos aprender é que Deus está no controle de todas as coisas. Então, José, ele fez tudo conforme Deus havia lhe revelado. E quando passou os 7 anos de fartura e veio os 7 anos de fome, o povo já tinha gastado todas as suas economias e já estavam cedendo as terras
tudo, porque não tinha mais com que comprar. E não eram só do Egito, mas até das terras vizinhas, dos outros países, vinham porque sabiam que só no Egito, ali no Egito, havia pão, porque um homem de Deus estava governando aquele país. E chegou ali também os irmãos de José. Então, nos vem a pergunta: por que José, sendo um jovem, temente a Deus, filho de um pai que faz parte de uma aliança que é baseada desde Abraão, Isaac e Jacó, foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi preso? Por que Deus permitiu tudo isso? Deus tinha um propósito muito importante. Quais eram os propósitos de Deus na vida de José? Primeiro, preservar a família de Jacó. Deus, sabendo que essa fome haveria de vir, o povo de Jacó tem a promessa desde Abraão. E Deus não ia deixar as suas promessas serem validadas. Jacó, a sua família em Canaã, poderia padecer, mas Deus já estava por trás dos bastidores, no silêncio, ali, velando para cumprir as promessas dos seus servos. Então, o plano de Deus ali, com José, de fazer José percorrer todo esse caminho, desde o seio da família, na mão dos irmãos, até a terra do Egito, para que ele chegasse ali no Egito como um governador, preparar um lugar para a preservação da família de Jacó. Aí nós vemos claramente em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz o seguinte: e disse José a seus irmãos, isso mais na frente, depois que seus irmãos o reconheceram, que eles ali tiveram ali um momento de reconhecimento, e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Aí o versículo 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da face, de vossa face. Então, esse era um dos planos de Deus, e José entendia muito bem isso. Segundo, preparar um lugar de refúgio para os filhos de Jacó. Quando os filhos de Jacó e o seu pai foram para o Egito, José deixou um lugar reservado para que a sua família, ou seja, os seus irmãos e o seu pai, com todos os seus pertences, ficassem ali. Um lugar chamado Gósen, que ficava a 64 quilômetros do Cairo atualmente. Era um lugar isolado ali do centro do Egito. Gênesis capítulo 45, versículo 10. E habitará na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. Então, esse lugar foi preparado e ficou um lugar assim isolado, não era ali no centro do Egito. Foi importante esse local, porque assim o povo, quando se multiplicasse, não ia se influenciar muito com o povo do Egito, que de certa forma era um povo pagão e voltado à idolatria e o paganismo. E outra coisa, os filhos de Jacó eram na maioria pastores de ovelhas,
e os egípcios tinham abominação por pastores de ovelhas. Então, os irmãos de José e Jacó, com todos os seus pertences, foi para esse lugar chamado Gósen, um lugar isolado, afastado do centro do Egito, que tinha toda a influência idólatra e pagã, e ali o povo cresceu naquele lugar. E uma outra coisa importante que nós vemos, que o povo do Egito, ele não se aproximava ali de pastores de ovelhas. Eles tinham aquela prática como uma abominação. Então, isso também foi um fator importante para que o povo não se relacionasse muito com o povo do Egito, porque o povo estava ali, refugiado no Egito, mas um dia eles iam sair de lá. E o povo precisava ficar em um lugar adequado para não se misturar com a influência do Egito. E terceiro, reafirmar as promessas de Deus a Jacó. Era um dos planos de Deus ali na veia de José. Aí nós vemos no capítulo 46, versículo 3, Deus falando para o próprio Jacó. E disse: Eu sou Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu farei ali uma grande nação. Então, Deus confirmou, José foi ali, levou seu pai, e ele, tendo essa confirmação de Deus, habitou ali naquela terra. E mais na frente, José ali fez toda a terra do Egito crescer. Quero deixar claro aqui que não foi José que teve a sorte de fazer o Egito crescer. E sim, o Egito teve a sorte de ter José como um governador, porque a administração de José fez com que o Egito crescesse e prosperasse muito. Então, onde José passava, pisava e governava, Deus abençoava. Então, essa é a realidade do sonho de José. Deus foi com ele porque ele era ainda jovem, mas temia o Senhor. Tinha compromisso com Deus e de forma alguma perdeu a sua identidade, mesmo habitando distante do seu lar em terra estranha. Então, que os jovens possam tomar o exemplo de José, seja onde for, nunca perder a sua identidade, nem tampouco a sua comunhão com Deus. Então, chegando no final dessa lição, a história de José, ela marca a transição da família de Jacó ali no Egito, que foram simplesmente 66 almas que entraram ali e foram habitar ali na terra de Gósen. Mas passando os tempos, José faleceu, mas antes de falecer, ele deixou uma profecia para o povo. No capítulo 50 de Gênesis, veja o que José falou. Versículos 25. E José fez jurar aos filhos de Israel, que já era uma multidão, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, prestes a congregar com o seu povo, ele trouxe essa profecia, que Deus certamente iria visitá-los, e garantiu para que seus irmãos levassem os seus ossos e não deixassem ali naquela terra.
E de fato a profecia foi conforme José falou. Deus visitou o povo depois lá na frente. E o povo já era uma nação. Se multiplicou tanto que o rei do Egito queria impedi-los e tentou até matar as crianças. A história, como nós sabemos, ali, toda aquela trajetória do nascimento de Moisés. Porque Deus cumpriu a promessa, fazer daqueles filhos de Jacó, ou seja, Israel, uma grande nação, uma nação poderosa. Então, essa é a realidade do sonho de José. Deus cumpriu as promessas, Deus confirmou, Deus realizou tudo, porque Ele é fiel. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Amém?